Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos ler por reverência a palavra de Deus. Assim de pé, lemos em Levítico, capítulo 23, versículos 5 e 6. Lemos então com o favor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Versículo 9, leia comigo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua ceifa, então trareis um molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote. E este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Versículo 12 diz: no dia imediato ao sábado, diga comigo, no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, ofereceis um cordeiro sem defeito e um ano em holocausto ao Senhor. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra e do teu poder tão grande sobre a nossa vida. Querido Espírito Santo, damos-te graças esta palavra produzir vida com abundância e luz e revelação para o nosso coração, para a nossa fé ficar firmada na revelação da tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Meus queridos irmãos, estudamos neste tempo especial acerca da Páscoa e temos que entender e percebê-la melhor dentro do contexto em que se insere. A Páscoa insere-se dentro de um contexto de 3 celebrações que acontecem durante o espaço de 8 dias. Repare a leitura que fizemos, como está escrito. O Senhor disse a Moisés. Moisés transmitiu ao povo aquilo que Deus lhe disse, como devia ser feito. Todos os pormenores, todos os detalhes. Veja como Deus disse. No dia 14, celebrareis a Páscoa. Sexta-feira. No dia seguinte, no dia 15, versículo 6, no dia 15, a partir do dia 15 e durante os 7 dias próximos, será celebrada a festa dos pães asmos. Quantos dias dura? 7 dias. Quando começa? No dia a seguir à Páscoa. Portanto, começam de sábado até sábado. E agora repare isto que é tão extraordinário. As celebrações eram 3. Era a Páscoa, os pães asmos e as primícias. E diz aqui, logo depois do sábado, celebram-se as festas das primícias. A celebração das primícias. De todas as partes, do primeiro fruto da terra, se faz recolha de um pequeno molho. De um pequeno molho de ceifa. Não a ceifa toda, essa é para ceifar mais tarde, mas daquilo que chegar primeiro, daquilo que nasceu primeiro. Se fosse uma árvore de fruto, dos primeiros frutos da árvore que já estão prontos para ser colhidos, do primeiro fruto trazem uma amostra diante do sacerdote para ser abençoado, para que o resto de toda a colheita seja abençoada. A isso é chamada a primícia, o primeiro fruto. E o primeiro fruto é para ser trazido à presença de Deus, sendo chamados as primícias. Quer dizer que numa época em que nós dizemos Páscoa de uma maneira abrangente, afinal não era só
uma celebração que se estava a fazer. Eram 3. Era Páscoa, que durava um dia, pães asmos, que duravam 7 dias, e um dia, o dia das primícias. E porquê Deus colocou tudo isto junto? Numa celebração conjunta, que durava estes 8 dias seguidos. 8 dias corridos. Qual é o significado? Falamos nós na semana anterior do significado extraordinário da Páscoa. Páscoa, do hebraico Pesach, significa passagem, mas significa também a libertação da escravidão. É disso que se trata. De um caminho que Deus abre para libertar. Cada vez, já que ela foi feita como um estatuto perpétuo, significa que cada vez que acontecer opressão, cada vez que o inimigo vier cercando de todas as partes para oprimir, para impedir a sua vitória, para impedir de algum modo, seja com uma doença, seja com problemas, seja com qualquer coisa, uma batalha na sua vida que não tenha saída, que não haja respostas, que não haja condições para vencer, Deus prometeu abrir uma saída, Deus prometeu abrir um escape, Deus prometeu abrir um caminho onde não há caminho. E Deus provou isso imediatamente, nesta mesma palavra, quando no capítulo 12 de Êxodo, ele disse que fica estabelecido como um decreto de Deus permanente, com validade contínua e permanente, ou seja, um estatuto perpétuo. É assim que diz no capítulo 12, versículo 14. Deus estabeleceu com um conteúdo permanente, com uma validade permanente, não terá interrupção, seja em que momento for do ano, seja em que momento for da vida. Sempre que o inimigo vier oprimindo de todos os lados e parece que não há escape e não há saída, Deus disse que abria uma saída, Deus romperá as cadeias e abrirá um caminho para que o seu povo possa sair em liberdade. Transposto isto para o Novo Testamento, sempre que o diabo vier e quiser cercar a sua vida com problemas, com angústias, com opressões, com doenças, com qualquer tipo de situação, e quando ouvir dizer que é impossível de vencer aquilo, lembre-se, Deus prometeu por estatuto perpétuo, a sua promessa tem uma validade contínua e permanente e não pode ser interrompida. Que sempre que acontecesse algum mal, que sempre que acontecesse algum perigo, que sempre que viesse alguma situação maior do que as nossas forças, impossível humanamente de vencer, Deus toma a responsabilidade de abrir um caminho à nossa frente e nesse dia, seja agosto, seja outubro, seja setembro, seja dezembro, seja janeiro, seja que mês for, nesse dia eu posso celebrar uma Páscoa que Deus realizou para nós. Deus prometeu abrir caminho quando nós não temos hipótese nenhuma de abrir nenhuma saída. Deus fez isso como uma demonstração da sua glória para estabelecer um preceito que tem continuidade, já que a sua lei, a sua palavra não pode ser revogada. Os princípios de Deus são irrevogáveis, as promessas de Deus são irrevogáveis. Para aqueles que nele creem, se apropriam da sua promessa, ela torna-se validada e efetiva através da nossa fé. Como Deus disse acerca de Abraão, Abraão creu, Abraão acreditou e isso lhe foi imputado como justiça. Quer dizer, Abraão acreditou na promessa que Deus lhe deu, que na sua semente havia de ser abençoadas todas as nações da terra. E porque ele acreditou, isso validou essa palavra na sua vida para que ela se executasse, para que se cumprisse com toda a justiça. Deus teria que cumprir e executar essa palavra, dada a sua absoluta confiança e fé naquilo que Deus tinha falado. E nós? Será que nós temos fé na absoluta palavra de Deus, daquilo que Ele disse? É que a Páscoa pertence a todos. A Páscoa pertence a toda a gente. Pertence até àqueles que não creem. Pertence até aos ateus. Pertence até àqueles que são de religiões tão diversas e diferentes, que o nome de Cristo para eles é somente mais um nome, que não o reconhecem nem como Deus, e no entanto, este mesmo Deus extraordinário veio aqui a esta terra, tocando com os seus pés divinos esta terra, dando a sua vida por toda a humanidade, embora nem todos o reconheçam e nem todos o recebam, e por isso nem todos podem ser chamados filhos de Deus. João 12 diz, somente aqueles que o reconhecem, somente aqueles que reconhecem a obra que Ele veio fazer e reconhecem aquilo que Jesus veio executar, a esses lhe foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem no seu nome.
Todos somos criados por Deus. Mas filhos de Deus são aqueles que aceitam, que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador e que entendem que na Páscoa Jesus veio aqui e depois de ter vencido toda a oposição maligna, todo o poder maligno, todo o poder da doença, todo o poder da religião, todo o poder da política, todo o poder do mundo contra a sua vida, todo o poder do escárnio dos fariseus, todo o poder da perseguição que lançaram contra ele, todo o poder do inferno, até o poder dos ventos e o mar lhe obedeceram. Os demónios fugiram espavoridos à sua frente. Faltava vencer o último inimigo, que era a morte, e Jesus deixou que a morte viesse sobre ele, porque ele poderia ter chamado legiões de anjos e tirá-lo daquela hora de sofrimento e angústia. Ele disse: Pai, se houver uma outra possibilidade, qualquer que ela seja, para eu não beber esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Suando, com suores a cair no chão daquele jardim das oliveiras, no lugar Getsemane, Jesus chorava, angustiado, daquilo que ele sabia que ia passar nas próximas horas. Se for possível, se houver uma outra forma de escapar daquilo que se aproxima, do momento que se aproxima, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, ó Pai. Os planos de Deus para se realizarem, para que Jesus fosse levado à cruz, de modo a que nós pudéssemos ser salvos. Foi Ele desamparado para que nós fôssemos recebidos, acolhidos por Deus. Meus queridos irmãos, se Jesus não tivesse realizado essa obra extraordinária, refiro-me àqueles últimos dias de sacrifício, últimos dias terríveis, até à crucificação e à morte. Se Jesus não tivesse aceitado fazer isso em nosso lugar, se não tivesse aceitado deixar-se levar e morrer por nós, se Ele não tivesse feito isso, nós estaríamos irremediavelmente debaixo das garras, não do faraó, mas do reino das trevas, de Satanás, perdidos para sempre. Nunca teríamos chegado à possibilidade de entrar na glória de Deus. Mesmo gente que não merecia, mesmo gente que se arrepende à última da hora, como o ladrão na cruz, que disse: na verdade nós merecemos aquilo que nos está a acontecer, mas este que mal fez para que tudo isto lhe aconteça? E nós que aqui estamos e que temos razões para estar crucificados e julgados desta forma, queríamos que essa gente aí embaixo que está a insultar-nos e a cuspir-nos e a atirar-nos coisas, morressem e parassem, que não têm misericórdia do sofrimento horrível que estamos a passar. Mas Ele está aqui ao nosso lado e que não fez nada de mal e é capaz de lhes perdoar. Eu creio que foi por causa disso que aquele ladrão mais inteligente, mais consciente, ao lado de Jesus, ouvindo Jesus do alto da cruz dizer: Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. Quem é que pode ter um amor destes? Aqueles a quem Ele veio salvar e que são os próprios, não só que o rejeitam, mas que o crucificam. Aqueles a quem por amor Ele veio para abraçar de novo e para chamar de novo, mas que amaram mais o mundo e amaram mais as trevas do que a luz e amaram mais a religião do que a obra que Cristo veio fazer. Sabe que este mesmo problema continua hoje. A gente que ama mais a sua religião, diga ela o que disser, faça o que fizer, do que a obra que Jesus unicamente veio fazer por nós, salvando-nos. Não foi uma religião que morreu na cruz, foi Cristo Jesus o Senhor. Nesse dia em que as trevas caíram, Ele disse: agora chegou a hora das trevas. Nesse dia em que as trevas vieram, pensando o diabo que iria ver-se livre, finalmente iria ver-se livre do Senhor para sempre. Que erro trágico. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, a morte estava vencida, apareceu com um corpo de glória,
um corpo imortal, e disse a todos aqueles que são meus. Quantos aqui é que são dele? A todos aqueles que me pertencem, eu lhes darei um corpo de glória igual a este. Um dia ele estará sentado no trono e nós estaremos a louvá-lo, não aqui em memória do que ele fez, mas estaremos a louvá-lo à frente, olhando e vendo em ecrãs gigantes por todo lado, ou vendo a sua imagem diante de nós, e ele estará sentado no trono, e nós olhamos para ele e olhamos para nós, e a coisa mais espantosa é essa, é que o corpo que ele tem, o corpo que nós temos, será igual. Cumprir-se-á a palavra que desde o início tinha sido anunciada: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e tenha domínio sobre toda a terra. Glória a Deus. Quando o diabo for arrancado dessa terra, e Cristo reinará sobre todas as nações. Bendito é o seu nome. Glória, glória, glória ao seu nome. Verdade, meus queridos irmãos, Moisés veio livrar um povo das garras do faraó, do império das trevas. Colossenses 1,13 diz claramente: Jesus veio livrar-nos a nós, não do faraó, mas do próprio Satanás. Quer dizer que ele nos tirou das garras do inferno, tirou-nos das mãos do diabo, transportando-nos para o seu reino. Mudamos de cidadania. Até temos uma linguagem nova, dada pelo Senhor, Santo Espírito. Temos uma nova cidadania, temos um novo rei. Somos novas criaturas em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz: as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Foi ele desamparado para que nós fôssemos abrigados à sombra do Omnipotente. Debaixo das suas asas estamos seguros e fortalecidos em sua presença. Acolhidos como filhos, recebidos como co-herdeiros em Cristo da herança extraordinária que é a glória da presença de Deus. Estando agora lavados no sangue do Cordeiro. Esse mesmo sangue representado pelo sangue dos cabritos da Páscoa, dos cordeiros pascais do tempo do Egito, aspergidos sobre as casas. Esse sangue que não permitiu a entrada do destruidor. Em todas as casas onde o sangue foi aspergido, o destruidor ficou lá fora. E hoje, que nós temos o sangue de Jesus aspergido sobre a nossa vida, será que o destruidor pode entrar? Ou está irremediavelmente condenado a ficar fora da nossa vida, fora da nossa saúde, fora do nosso trabalho, das nossas casas e famílias, das nossas finanças? É lá fora o lugar dele. Não é dentro da nossa vida, muito menos dentro de nós, nem dentro do nosso corpo. Não há lugar para o diabo em nossa vida, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. E se o sangue dos machos cabritos e das ovelhas teve esse poder no Velho Testamento, imagina agora o próprio sangue do Filho de Deus, o poder extraordinário que tem para nos lavar e purificar de toda a injustiça. Como a Escritura diz: ainda que os vossos pecados fossem como a escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Ainda que fossem carregados como o carmesim, eu os tornarei puros e alvos como a branca lã. Eu creio em nome de Jesus que Deus é poderoso para fazer cumprir a sua palavra sobre a nossa vida. Uma igreja poderosa, comprada no sangue de Jesus, é uma igreja que marcha sobre esta terra e que faz o inferno tremer. Uma igreja poderosa que não tem medo de opressão nenhuma, de mal nenhum, de doença nenhuma, de coisa nenhuma. Não há nada que possa parar o poder de Deus na nossa vida. Se nós de facto nos enchermos desse fogo, dessa presença de Deus e dessa glória de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Quantos creem? Amém. Quantos lhe pertencem? Amém. Quantos estão lavados nesse sangue? Bendito seja Deus. Mas a seguir a essa obra extraordinária que é feita na Páscoa, do caminho que Deus abriu, já reparou que aquela promessa de estatuto contínuo, de estatuto permanente que Deus falou, se cumpriu logo passado 8 dias. Passado 8 dias estavam eles em frente ao Mar Vermelho. Tinham ido em consagração. Deus ordenou que quando saíssem, comiam somente pães asmos, pães sem levedura, sem fermento. Fermento é tipo de pecado. Portanto, abster-se de pecado, não pecar, não fazer nada contra a sua consciência, não fazer nada de errado, não fazer nada que falhe, não fazer nada que possa ofender Deus. Esse é o mandato que está implícito
na celebração dos dias dos pães asmos. Quer dizer, repare na mensagem, a seguir a Deus tomar aquele povo para fora da escravidão, a primeira coisa que Deus disse para fazerem foram 7 dias. Repare o número 7, número da perfeição, fazer aquilo até à perfeição. Compenetrar-se na sua consagração, na sua dedicação para Deus. Pães asmos é símbolo da consagração, é símbolo da dedicação para Deus. Ou seja, Deus diz, eu livrei-vos do Egito, livrei-vos das garras do faraó, livrei-vos das garras de Satanás, mas é para que agora caminhem comigo, consagrados a mim, dedicados à minha palavra e a buscar a minha presença. Não é para voltar para trás para o mundo, não é para viver igual como o mundo vive, é para viverem cheios do meu poder, da minha presença e se consagrarem a mim. Por isso, naqueles dias, houve abstinência. Naqueles dias, houve busca do poder de Deus de uma maneira especial. Deus disse, e será feito na continuidade desta celebração durante os 7 dias. No fim dos 7 dias, chegam eles em frente ao Mar Vermelho e o faraó lembra-se. O diabo mete-lhe no coração dele outra vez a raiva, o ódio, mas eles escaparam. Toda essa mão de obra escrava que nós tínhamos cá, escaparam. Vamos atrás deles e vamos matá-los. Pelo menos recuperamos os tesouros da restituição que eles levaram com eles. E recuperamos o gado que eles têm, recuperamos as riquezas que eles levam, recuperamos tudo e matamos-los a eles. Mas Deus tinha dito que sempre que houvesse uma aflição, sempre que houvesse um problema, sempre que houvesse uma angústia, Deus abria um caminho. Por isso é que passada uma semana você vê o Mar Vermelho abrir-se e o povo de Deus passou. E quando os outros quiseram ir atrás, caiu-lhes tudo em cima. Por que Deus faz essa distinção entre aqueles que o ouvem, aqueles que são dele e aqueles que não são? Ou aqueles que não o ouvem, que não querem saber da sua palavra, que não fazem caso daquilo que Deus diz. Porque Ele disse que a bênção dele é para aqueles que têm respeito pela sua palavra. Se ouvis atentamente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir esta palavra, os mandamentos que hoje te dou, então todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2 diz, se ouvires a voz do Senhor, se ouvires, ora o faraó não ouvia nada, ouvia a voz de Satanás, ouvia a voz do ódio, e a gente que ouve, não ouve nada em condições, ouve a voz do ódio, ou a voz da raiva, ou a voz dos ciúmes, ou sei lá, outras vozes, houve vozes ridículas, vozes que não têm nada a ver com a verdade e com a realidade. Há muitas vozes. Qual é a voz que nós queremos ouvir no nosso coração? E a voz a que queremos dar lugar na nossa vida, na nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa alma. É a voz da sua palavra. A voz equilibrada e saudável. A voz serena e a voz vitoriosa do poder de Deus para nos conduzir. Muitas vozes há. E nós temos que ter muito cuidado com a influência que recebemos na nossa vida, de que tipo de vozes, de que tipo de influências nós nos deixamos tomar. O faraó lançou o melhor do seu exército atrás daquele povo e afinal lançou-os para a catástrofe, lançou-os para a morte, perseguindo-os, quando Deus já tinha mais que demonstrado que quando chega a hora de Deus dizer um basta e Deus dizer chega, é mesmo para parar e é mesmo para não continuar a desobedecer e a não fazer caso da sua voz. Mas era teimoso, mas teimoso aquele faraó. Por isso os cadáveres deles ficaram no Mar Vermelho quando as águas se fecharam e caíram toneladas e toneladas, de milhões de toneladas de água sobre aqueles que perseguiam aos filhos de Deus. Ai daquele que te perseguir. Como está escrito, abençoarei aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A gente pensa, isso era para o Velho Testamento. Então no Novo Testamento a palavra já não funciona. Eu gosto muito de Israel. Mas se houvesse dúvidas sobre o que significou amaldiçoar a Cristo, rejeitar o Filho de Deus
e dar ordem para que fosse crucificado. Se dúvidas houvesse, que não há, mas se dúvidas houvesse, do que significou que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos, você olha para a história de Israel e percebe logo que 2000 anos de sofrimento, sem pátria, a correr de nação em nação, corridos ao fio da espada, de lugar em lugar, foi o preço do julgamento de Deus sobre eles. Jesus disse-lhes, Jesus anunciou-lhes que isso ia acontecer-lhes se o fizessem. Não adiantou nada. Fizeram na mesma. E só em 48, no fim da Segunda Guerra Mundial, é que Israel regressou às montanhas de Israel e em um dia nasceu a nação de Israel, conforme a Escritura que dizia, será que uma nação pode nascer num dia? Claro, toda a gente iria dizer, não é possível nascer num só dia. Quantos anos levou a nação de Portugal até ser formada no mapa que temos até hoje? Quantos anos levou? Quantas centenas de anos levou? Quantas sucessões de reis até que finalmente ficou Portugal e os Algarves? Mas Israel em 48 nasceu, em um só dia nasceu outra vez a nação de Israel, conforme a profecia de Isaías. Porque o nosso Deus é Deus dos céus e da terra. E quando Ele fala uma palavra, não há quem possa mudar a sua palavra. A sua palavra é eterna, a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é mais firme que os céus e a terra. É nessa palavra que nós temos a nossa fé. É nesta palavra que Ele ordenou. Ele disse, a seguir a seres salvo, a seguir a seres livre, a seguir a seres tirado das garras de Satanás, a primeira coisa que tens que fazer e pensar é, a partir de agora eu consagro-me para o meu Deus. E isto leva-nos à terceira pergunta que temos que fazer. Por que devemos consagrar-nos? Por que devemos buscar Deus todos os dias? Por que temos que orar e jejuar? Por que temos que nos encher do poder de Deus? Por que Deus obrigou isso? Por que é que Ele quer que isso seja feito assim? Por causa de termos fruto para trazer e apresentar para a glória do seu nome. São as primícias. O fruto são as primícias. Quer dizer que só nestes 2 versículos você tem a pregação do Evangelho todo. Nós somos salvos para ser dedicados para Deus, consagrados para Deus, buscar Deus, enchendo-nos do poder de Deus todos os dias, para estarmos prontos, preparados para o servir, para dar fruto para Ele. Só nesta primeira celebração que o mundo todo confunde e chama Páscoa a isso tudo. Mas a Páscoa, dessa duração desses 8 dias, não é só Páscoa. É Páscoa, pães asmos e primícias. Páscoa, libertação, pães asmos, consagração, busca do poder de Deus, entrega nas mãos de Deus para ser cheios da sua presença, para ser capazes de produzir um fruto que agrada a Deus. Um fruto novo para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, esta palavra extraordinária da presença de Deus na nossa vida é o convite que nós vemos aqui por esta palavra para ser discípulos. De facto, Jesus disse claramente em Mateus no capítulo 28, nos últimos versículos do capítulo 28, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Amém? Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Fazer discípulos. Fazer discípulos foi a ordem que Jesus deu. Esse é um dos maiores desafios dos pastores hoje, do trabalho da igreja hoje. Porque as pessoas querem ser crentes, agradecem a Deus todos os dias por ser crentes, mas ser discípulos dá trabalho. Normalmente as pessoas querem ser crentes. Há muita diferença entre ser crentes e ser discípulos. Ser crente é muito mais fácil. Ser crente é ir a um culto de vez em quando me apetecer. Quando eu achar, quando estiver bem disposto. Ser discípulo é muito diferente. Ser discípulo é seguir Jesus de perto.
É perguntar todos os dias, dirige-me, meu Deus, em que é que eu posso ser útil, em que é que eu te posso servir. Mas deixe-me dizer-lhe que ser discípulo é muito compensador e ser apenas crente é perigoso. Porque o crente que se descuida, o crente que não ora, o crente que não se enche do poder de Deus, o crente que não busca Deus, o mais normal que lhe aconteça é ser arrastado pelo mundo ou ser derrotado pelo inimigo. É muito fácil ao diabo derrotar alguém vazio do poder de Deus. É muito fácil a Satanás destruir, roubar, colocar doenças, colocar inquietações todos os dias, trazer angústias sobre as casas, problemas sobre o trabalho, dificuldades intermináveis. Acaba uma coisa, aparece outra. Estava a resolver-se agora um problema, apareceram dois. E o que esta semana se conseguiu fazer de alguma coisa de bom, ele já preparou 3 ou 4 problemas para a próxima semana ou para o próximo mês. É assim que se quer viver? Pergunto eu. A diferença está na resposta do poder de Deus. Na nossa resposta à festa dos pães asmos. Pode não parecer uma festa, mas consagrar-se, jejuar, orar mais, buscar Deus, encher-se do poder de Deus, apagar as outras coisas, desligar as outras coisas que nos roubam tempo e dedicarmos-nos ao poder de Deus é uma obrigação sem a qual não se consegue produzir fruto para Deus. E a batalha que temos à nossa frente é o fruto de familiares nossos que ainda não estão salvos. De situações de perigo e de dificuldade que não resolvem, que não aparece a solução, que não aparece, e no entanto somos crentes, e no entanto temos Deus, e no entanto se morrêssemos íamos para a presença de Deus, e no entanto temos a certeza da salvação, e no entanto temos o poder do Espírito Santo na nossa vida, mas esse poder está como as águas paradas do tanque de Betesda. É preciso serem águas agitadas pelo poder de Deus para que possa acontecer um milagre. E os milagres só acontecem onde há fogo de Deus, onde há a presença de Deus, onde há a glória de Deus, onde as águas são agitadas no poder da presença do Altíssimo. Quando está tudo parado, a vida parada, a oração parada, caindo na rotina de ficar somente a assistir. Não haverá por aí alguma coisa muito linda que eu possa assistir. Não haverá uma coisa mais bonita ainda que eu possa assistir. Deem-me um programa lindo, um concerto talvez, uma coisa qualquer, mas não me peçam para fazer nada. Isso não, porque eu quero é assistir. E esse tipo de mentalidade acabou. Esse tipo de pensamento acabou. Por mais lindo que alguma coisa seja, nada se compara à beleza do seu fruto. Nada se compara à beleza de servir Deus. Nada se compara à beleza do seu coração cheio de fogo, da presença de Deus para o servir. Servir nas coisas mínimas. Sirva nas coisas que estão à sua mão. Sirva trazendo colegas do seu trabalho para ser salvos. Sirva orando por alguém à sua volta para aceitar Cristo. Sirva impondo as mãos sobre alguém para sentir o fluir do poder de Deus na sua vida. Mais depressa correm as pessoas para o médico do que para parar e dar uma ordem a esse diabo para ir para trás e desaparecer da influência maligna dele. Mas são os filhos de Deus que param o diabo de fazer os seus planos. Ainda hoje uma senhora bateu na porta da casa. Eu não estava. Mas estava lá, Sandra. Na porta, desesperada, que o marido estava a morrer lá em frente, numa casa. E ela foi lá. Foi lá e aquilo... A presença de um filho de Deus em algum sítio para os planos que o diabo tinha. A presença de um filho de Deus. O mundo não sabe para onde se virar. O mundo corre desesperado de um lado para o outro. Mas os filhos de Deus sabem a quem recorrer. Sabem que a sua presença, a sua influência traz a presença de Deus e o poder de Deus na nossa vida. E impede o diabo de fazer os planos dele. Quantas pessoas estarão a morrer à nossa volta? Quantas pessoas têm um dia marcado, uma semana apontada, um problema pronto para o diabo lhes fazer acontecer e que nós conhecemos. Mas se nós estivermos entorpecidos, adormecidos, apenas a pensar somos crentes, estamos salvos, ainda bem que não é a nós que nos acontece, mas não é para isso que Deus nos deixou aqui. Se fosse somente para estarmos a passar por esta vida sem ter que produzir nada, Deus não tinha chamado a festa das primícias. É claro que a festa das primícias significa em primeira mão
que Cristo é o primogênito entre os mortos, que foi Ele o primeiro fruto daquele que, vencendo a morte e trazendo a vitória sobre um corpo de ressurreição, espera agora que o resto, sem ser as primícias, somos todos nós, aguardamos esse dia do Senhor para se manifestar quando soar a trombeta, porque a última trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão com um corpo de glória, aleluia. E se estiverem vivos, seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor. E Ele é as primícias, Jesus é as primícias, mas nós somos o resto da ceifa, que em breve será como o trigo guardado no seu celeiro, será levado para a glória de Deus e para a presença de Deus. Mas essas primícias significam o seu fruto, o fruto que você dá, o fruto que você faz, aquilo que você faz na igreja, no seu trabalho, como num grupo de fé, como líder, a trabalhar, pensando, eu vou ao culto para receber tantas bênçãos de Deus, recebo uma palavra tão boa, recebo milagres quando peço, quando preciso, Deus ajuda-me em tudo. Então hoje, a sair da igreja, veio um homem ter comigo, pastor, estou aqui há alguns meses, eu cheguei e pedi a Deus que me desse um trabalho, já com a minha idade parecia difícil, mas eu orei, olha, já apareceu o trabalho. Não há cá idades nenhumas, não há cá problemas nenhuns, não há nada que esse diabo possa fazer para parar o poder dos frutos de Deus na nossa vida, da glória de Deus na nossa vida. E qual é a nossa gratidão para Deus quando todas as portas à volta estão fechadas, gente desesperada, e os filhos de Deus clamam e a resposta vem. Nosso fruto é dizer, Senhor, Tu dás-me tudo, como vou eu negar-Te alguma coisa? Também eis aqui a minha vida para Te servir. E os jovens ganham jovens, e os casais ganham casais, e os anciãos ganham outros anciãos, e até as crianças vão ganhar crianças, e toda a gente está chamado, mobilizado para este exército do fim, que é o exército de Joel, o exército das águas, das chuvas do fim. Eu creio que um grande e poderoso avivamento vai acontecer sobre toda a terra e vai abalar o inferno completamente. Todos os profetas o disseram. Está declarado na palavra de Deus que as primeiras chuvas, os primeiros frutos, as primícias da igreja, foi a igreja de Atos dos Apóstolos, mas que a grande ceifa está reservada para o fim. Oh, glória a Deus! Aqueles foram apresentados diante de Deus como as primícias. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja dos apóstolos, os discípulos do princípio, foram apresentados como primícias. Ouça o preço que eles pagaram por servir a Jesus, o preço que eles pagaram para que em 40 anos o Evangelho chegasse a toda a bacia do Mediterrâneo e Roma não pudesse fazer mais nada contra o cristianismo, que se tinha tornado uma força imparável. Pagaram com a sua vida, foram mortos, serrados, crucificados, degolados, foram decapitados, sofreram coisas horríveis, lançados às feras, lançados nos circos, incendiados como tochas humanas, untados de gordura para queimar nos jardins do imperador. Que vida passaram, que sofrimento passaram. Graças a Deus que nós não temos esse problema e temos tudo aberto. Só nos falta uma coisa: consagrar e buscar Deus a um grau que nos torne imparáveis, como aqueles foram imparáveis no princípio, contra todas as más influências, todas as perseguições, todo o sofrimento, enfrentaram tudo por amor a Jesus. O que é que nós fazemos por amor a Jesus? É esta a pergunta que nós devemos fazer a nós próprios. O que é que nós fazemos por amor a Jesus? Sei que há pessoas e até igrejas têm sistemas onde as pessoas não podem fazer nada. Só os pastores é que fazem tudo, as igrejas não fazem nada. Só assistem ou participam em pequenas coisas, de resto não fazem nada. Depois há 8 e 80. Há o 80 que é igrejas onde qualquer pessoa some acima do púlpito, não sabe o que é que há de dizer, mas diz qualquer coisa. Não está nem preparado, nem tido, nem achado, abre a boca, diz cada bacurada que é de fugir. Mas se não for no púlpito, não fazem nada. Só trabalho porque ali pode pregar. Você hoje, você fala o que quiser. E a irmãzinha, não sei o quê, também venha cá e cante. A irmãzinha, com todo o respeito, tem 80 anos. Canta com a voz mais a tremer do que eu sei lá. Mas é para Jesus tudo serve. Eu tenho uma coisa a dizer-vos: o mundo não pensa assim. O mundo pensa, olha para o exterior e pensa, o que é que há de melhor aí para se apresentar e para oferecer?
E se há um concerto, se há um trabalho, se há um cinema, se há um teatro, se há alguma coisa, esmeram-se por apresentar as coisas do mais alto nível que podem. Esta mentalidade de para Jesus qualquer coisa serve, não creio nisso. Creio sim que cada um de nós deve caminhar na sua própria força e deve ser capaz de dar fruto ao seu próprio nível. Ou os irmãos pensam, quando Jesus me chamou e eu comecei, no princípio, comecei por um púlpito, não, se não me derem um púlpito eu não vou fazer nada. Não, comecei pela rua, comecei pelos meus vizinhos, comecei por juntar um grupo, comecei por orar pela rua, estava doente aquele, estava aquele mal, começaram a dizer, há aí um bruxo que anda a orar pelas pessoas e eles curam-se. E orava e jejuava por um bruxo, pegava no meu carro e levava. A esposa aceitou Cristo, os filhos pequenitos também aceitaram, o marido quis ir ver como era, mas vinha tão bêbado, sentado na frente, a dar uns arrotos horríveis e a cheirar terrivelmente. Eu disse, a seguir vou ter que desinfetar o carro não sei quantas vezes, que este senhor é um caso sério. Mas se ele não viesse, não deixava vir ninguém de casa dele. Assim fui buscá-lo. E noite após noite, trouxe aquele bêbado, que não queria saber nada do que eu dizia, que não se importou com nada do que eu falasse, que não estava nem disposto, que dormia a maior parte do tempo lá num canto a roncar, enquanto eu fazia um culto para 40 pessoas. Porque de repente, de 6, de 7, de 10, de 12, de 15, passaram para 40. E se eu queria que os outros viessem de casa dele, tinha que o trazer a ele. Sentado no lugar da frente, ao meu lado. Ia buscar e ia trazer. Meses e meses. Até um dia ele apanhar uma madeira tão grande que disse que alguém o tinha empurrado, uma coisa espiritual. Eu creio que era um aviso, antes dele morrer, passado poucas semanas, um aviso para ele se arrepender do mal viver que dava em casa, das coisas horríveis que fazia às pessoas à sua volta. Teve todas as hipóteses, teve todas as possibilidades, ouviu pregar o Evangelho com toda a clareza. Metade dos cultos dormiu, a outra metade que ouviu, meio enovoado do álcool, mas alguma coisa ouviu. Não sou eu para julgar ninguém do que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é que em consciência não tenho nada que me acuse de ter feito tudo para lhe contar que há um Cristo Salvador e que sem Ele não há vida eterna. E foi assim que eu comecei. Um por um, ganhando o outro. Nunca fui a igreja nenhuma buscar pessoas. Nunca fui desviar ninguém para aquela igreja ou para outra igreja. Vou lá, vou pescar, vou fazer, vou tirar pessoas, vou fazer isto. Nunca fiz isso. Recuso-me a fazer uma coisa dessas. Acho que o reino dos céus não é um reino de ladrões, é um reino de gente séria e gente correta, que vive daquilo que se esforça e faz e trabalha arduamente, honestamente, corretamente, para ser compensado pelo seu Deus. É assim que eu creio que vai acontecer o grande avivamento que vem aí. Gente que trabalha no seu trabalho, na sua vida, mas que no tempo que sobra são guerreiros poderosos de Deus, que sobem pelas casas, que entram pelas portas, pelas janelas, que anunciam a Cristo, que fazem uma diferença para melhorar a sua volta, que veem milagres acontecer no dia a dia, porque eles oram. Sabe qual é a melhor maneira do poder de Deus passar através de si? E é quando você pede, impõe as mãos, e quando esse poder vem através de si para tocar na vida de outro, o poder de Deus vai fluir pela sua vida primeiro. Faça isso e vai ver que Deus chamou-nos e disse: estes sinais seguirão os que quererem. Em meu nome expulsarão demónios. Amém? Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome terão domínio sobre as serpentes. Em meu nome, se o inimigo lhes fizer alguma cilada, algum mal ou alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles foram por todas as partes pregando, e o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Pregaram, tiveram a palavra confirmada com sinais, com curas, com milagres. Marcos capítulo 16, do versículo 15 em diante. Essa palavra continua válida na nossa vida para o trabalho de discípulos, de gente que quer dar fruto para Deus. Quantos querem dar fruto para Deus aqui? O meu convite para a igreja hoje
é que você participe dos grupos de fé. Prepare-se para isso. Assista numa das nossas reuniões de formação. Participe como assistente. Ou ajude em qualquer área da igreja. Comece a dar fruto. Pense, eu não estou na igreja somente para assistir. Tenho um compromisso. Sou como árvore, como diz o Salmo 1, como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você está plantado numa igreja. Plantado num local de culto. Plantado para dar fruto na estação própria, as suas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. É assim que Deus quer ver os seus filhos, a produzir fruto, plantados num lugar só, a dar fruto para Deus e a servir Deus. Deus abençoe todos. Quantos recebem esta palavra? Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra ao nosso coração. Nós também, como aqueles discípulos no princípio, não podemos calar as coisas que temos visto e ouvido. Nós queremos dar frutos para Ti, correr com o inimigo à nossa frente, das obras dele, do mal dele, do sofrimento dele, daquilo que ele gostava de causar. Está amarrado e destruído em nome de Jesus. Muito maior é o poder de Deus que opera sobre a nossa vida. Nós Te agradecemos neste dia, pela libertação tão grande que nos trouxeste, Jesus, e pela certeza da vida eterna que nós temos em Cristo, com um corpo de glória que aguarda a manifestação naquele dia, quando soar a trombeta e quando os mortos ressuscitarem incorruptíveis e nós também recebermos um corpo incorruptível e imortal. Porque isto que é mortal se revestirá da imortalidade e isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Assim eu creio na Tua palavra. Até lá nós estamos aqui para Te servir, para servir o Teu reino, para servir a Tua causa, para ouvir a Tua voz, para dar frutos para Ti. Quantos querem dar fruto para Jesus? Levante sua mão, deixe-me orar por si. Meu querido Senhor, dou-Te graças pelos meus irmãos que estão disponíveis de coração para Te servir e dar frutos para Ti. Não somente a pensar em assistir e receber, mas em dar para Deus, dar a sua vida, oferecer a sua vida, falar, mesmo que alguém não aceite, mesmo que alguém não queira, mesmo que alguém rejeite. Mas é para Ti, Jesus, que o fazemos. E nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos para Te servir de todo o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Damos um aplauso para Jesus com força. Bendito seja Deus.